Hoje, galera, eu vou trazer pra vocês o resumo da terceira temporada de Harry Feita. Esse é o último resumo, porque o anime em si é separado em 3 temporadas e um filme. No último episódio da série, nós trouxemos a segunda temporada e o filme, e agora vamos pra terceira e última temporada. Assim, alguns pontos que eu tenho pra falar antes de começar a falar sobre o resumo é questão de, tipo assim, eu senti assistindo tudo resumidamente um pouco mais fraco essas últimas temporadas e tal. Faltou a desejar em muitos pontos e tal. A primeira temporada primeira temporada é foda pra caramba comparada à segunda e à terceira, de verdade. A primeira temporada é muito superior. A segunda e a terceira, ela perde muito, ela não consegue se manter. Não na questão de qualidade, mas na questão de história. Falta muita coisa na história e tal, tem muita adicionação e muita coisa que eles trazem de volta pra segunda temporada, mas eles deixam muito aberto a segunda temporada. Não é uma temporada tão boa, é uma temporada meio intermediária. Se essa fosse a segunda temporada e tivesse a terceira pra mim assistir, eu falaria, ok, intermediário. Mas é a mesma coisa da segunda temporada, talvez mais fraca do que a segunda temporada. Tem muitos buracos nela, muitas coisas que eu não gostei, assim, no geral. E a primeira temporada, igual eu disse, a primeira temporada é muito foda, tem muitas perguntas, tem muita coisa que deixa você pensando, pô, velho, que top! Meu Deus, que incrível! A segunda é um pouco abaixo, a terceira piorou ainda assim. Tá, 2 pontos que eu tenho pra falar, além disso, a questão da animação manteve-se a mesma coisa, tá legal a animação. O 3D melhorou bastante e tal. Tem alguns momentos que eles põem 3D feinho, que nem as baratas. Mas assim, pô, barata feia tanto faz pra mim, porque é só barata, né? Vamos ser sinceros. Então assim, tem alguns momentos, mas o 3D comparado ao 3D da primeira temporada é superior. É muito superior. Então assim, na questão de qualidade de animação continua a mesma, mas o 3D melhorou. Mas a história caiu e muito, pecou e muito, tá? A terceira temporada continua no final da segunda, que o Hajime resolve com o pessoal da classe dele ir pros outros labirintos, que todo mundo quer ficar forte. Essa segunda temporada vai rolar tudo em torno de 2 labirintos, mais uma região que eles vão. Eles indo pra região lá do labirinto, eles encontram uma região onde ele descobre que nossa queridinha Coelho, a família dela, foi capturada e escravizada. Sim, é uma temporada que lembra um pouco até mesmo aquela parte de escravização do Herói do Escudo. Então eles vão nessa cidade. Claramente eles não vão no início com o intuito de, tipo assim, ajudar o pessoal. Eles não queriam ajudar. A gente deixa bem claro que ele não quer se meter no meio. Porque, querendo ou não, é uma coisa que ele não pode se meter no meio. Faz sentido. Não é uma coisa tão simples. Pô, eles escravizam os animalescos. Ok, beleza, isso é horrível. Mas se ele se meter no meio, velho, ele vai criar uma guerra com outra nação por causa disso. Então, nisso tudo, ele tenta fazer com estratégia pra liberar os animalescos, que são os coelhos, e nisso tudo, a princesa que vai estar indo junto com ele vai conversar com esse reino e tudo mais. E aí ela conversa com o rei, e o rei fala pra ela que ela vai ter que se casar com o filho dele por causa de unir. É igual tem. É pros reinos se unir, entende? É nisso tudo que acontece. Os animalescos coelhos junto com a nossa querida Sue, que basicamente vão tentar destornar o rei, basicamente. Destornar o rei, basicamente. Acabar com essa escravidão. Porque, querendo ou não, eles escravizam qualquer animalesco. Não importa se fala ou não fala, então todos os animais que eles escravizam. Então, nisso tudo. E eles foram lá foi lá perto de onde eles moravam e pegou um monte de criança e tal, e também tem um passado a Sue com eles e tal. Então nossa coelhinha linda e maravilhosa também tem. E assim, uma coisa que eu deixo bem claro, nessa temporada o foco foi muito ela, a coelhinha foi a principal, as outras foram deixadas de lado, e a vampira foi deixada de lado, a tio foi deixada de lado, então cada um foi deixado. Claro, o Hajime teve destaque, como sempre tem, mas a coelhinha foi um pouco mais de destaque do que as outras. Tem alguns pontos bem legais da vampira que eu achei legal, mas ainda assim deixou um pouco aberto, porque ainda vai explicar, mas tudo bem. Então, assim, aí eles resolvem, né, a gangue toda do coelho, que o Hajime treinou, resolve dar um golpe de estado, e dá um golpe de estado no rei e tal, matam o filho do rei, matam um monte de gente e tal, e o rei desiste. E nisso tudo libertam todos os animalescos que estavam presos e estavam sendo escravizados, reunindo de novo muitas outras raças, todo mundo agradece o Hajime e agradece os coelhos e tudo mais e tal. Aí nisso tudo é bem interessante. Uns episódios iniciais são focados nisso, né? Começa com o Hajime chegando lá, começa com os heróis querendo. A classe tenta
simplesmente fazer com que o Hajime faça alguma coisa. No final o Hajime não decide não fazer e tal. Ele só resolve fazer porque tem dedo da coelhinha lá no meio, tem família dela e ela fica meio mal e ele resolve ajudar. E nisso tudo acaba destruindo esse país. E aí morre esse príncipe que ia casar com a princesa fica de boa. Nisso tudo também acontece umas partes meio pesadas que eu não vou comentar porque senão o vídeo vai cair. Mas assim, essa temporada ela tem um pouco mais de safadeza do que as outras temporadas. As outras tem, mas nesse... Você vai ver, vai ter alguns momentos que você vai falar, meu Deus, isso daqui realmente é um anime? Entende? Vai ter alguns momentos assim, bem fortes, assim, que eu quero dizer. A questão do sangue continua a mesma coisa, não tem nada muito... e um gore, não tem. E tem alguns momentos aí. Aí também a princesa também gera um interesse pro Hajime. Essa temporada acontece algumas coisas que eu não gostei, eu não gosto disso daí. Mas praticamente todo mundo tá apaixonado pelo Hajime e eu acho isso muito paia. Porque assim, beleza, tem uma competição entre a nossa querida Yue e a Kaori. Pô, beleza, é legal, as duas têm uma competição, isso é normal, porque a Kaori veio lá do mundo dele, gosta dele e tudo mais. A Yue é a vampira que é a namorada dele. Isso é legal, mas acaba se tornando um anime de harém, eu não curto muito isso. Minha opinião, eu não gosto não, ele. Aí descobre que também a Shizuko também gosta dele, mais pra frente. Então, tipo assim, todo mundo praticamente que a mulher gosta dele. E aí esse negócio ficou muito esquisito, igual eu disse. Ficou muito um harém. Mas tá. E aí nisso tudo rola o comecinho da primeira temporada. Dele juntando os coelhos, se juntando pra dar um golpe de estado nesse país, que dá tudo certo, e eles liberam todos os animalescos e tudo mais, e simplesmente esse comecinho após isso eles resolvem ir pro penúltimo labirinto, e nessa temporada eles focam nos 2 últimos labirintos e tudo mais. Aí eles entram nesse labirinto, é um labirinto que é uma floresta, uma árvore gigantesca e tudo mais. Tem até um momento que eles entram lá que a Tio e a Yue, elas se transformam em goblins e fica muito esquisito e racha o bico porque ele reconhece que não é... Porque assim, eles iniciam lá, aí beleza, aparece normal, a Yue e alguns personagens. Só que o Hajime já começa atacando eles. Aí eles falam, é impostor, né? Eles não, aí tá, beleza. Aí quando aparece esse goblin... ele percebe que e ele fala igual os olhos dela. Pô, eu acho o bico. Tem uns momentos bem engraçados. Aí eles continuam nesse labirinto e tal. Esse labirinto, depois de um tempo, eles conseguem encontrar a Yue finalmente e tal. Encontrar todo mundo que estavam sendo... Não é controlado. Todo mundo que estava sendo... Que foi substituído. E é bem legal essa parte. Nisso tudo tem até um momento que é bem legal. Que é um momento em que eles vão pra uma cama. Eles vão ficar... Eles meio que dormem e cada um deles tem um sonho diferente e tal. O Hajime, ele sonha com o mundo real, ele voltando a ser humano, aí tudo ele vivendo com a Yue, com a Tio e tudo mais, é bem legal, é uma coisa que mostrava pra gente como seria o mundo real com todos os personagens que tem no anime, no mundo dele. E isso é bem legal, eu gostei bastante, foi um episódio até que eu gostei bastante. Eu acho que assim, o melhor episódio da temporada foi esse, eu achei bem legal, porque ele mostra o Hajime como era o Hajime lá, ele volta a ser aquele Hajime e tal, e depois ele percebe que é um desafio, e nisso tudo ele consegue passar. Ele passa quase todo mundo, menos o herói e os amigos dele e tal, não consegue passar, e nisso tudo eles completam e ganham a magia. Essa magia acaba deixando eles um pouco zoado, né? A Yue e o Hajime, mas tudo bem, eles conseguem finalmente conseguir. E nisso tudo eles ganham meio que... Não lembro se foi essa magia, mas acho que foi essa. Eles ganham uma bússola. Uma bússola que é dada por uma elfa, que a elfa fala o seguinte: essa bússola vai te levar pra coisa que você mais quer. Não importa se é riqueza, se é poder, se é alguém, ou se é uma dimensão local. Essa bússola vai... Aí eles meio que, tipo assim, com a magia e com tudo, eles descobrem que eles conseguem voltar pra casa. Sim, beleza, eles conseguem. Mas, pra eles voltar pra casa, eles têm que ter todas as magias dos deuses. Então, assim, ele tem que ter todas as magias antigas de deuses. Então, assim, eles vão atrás do último labirinto. Então, sim, eles descobrem finalmente como voltar pra casa. Então, eles têm como voltar pra casa. Isso indica 2 coisas. Primeira coisa, já falando antes de terminar, falar a parte final, que essa temporada vai ser a penúltima ou antepenúltima. No máximo, teremos 2 temporadas, que eu acho que vai ser uma guerra contra os demônios e uma guerra contra Deus. Eu acho que é simplesmente no máximo. Outra coisa, tem umas citações dos clãs dos demônios, daquela menina que foi pro lado dos demônios, mas não acontece nada, só tem citações. Aparece algum momentinho, mas não acontece nada mesmo. Ela só mudou de cabelo e agora ela controla um monte daquelas valquírias. Ela tem um exército giganteiro de valquírias zumbis. Um exército gigante mesmo. E beleza. E só pra avisar, a Kaori ainda continua com aquele corpo, então assim, tá igual, assim, tal. Beleza. Aí, nisso tudo, depois disso, ele meio que revela que gosta
Sue, da nossa querida coelhinha. E meio que agora ele tá namorando com 2 mulheres. Eu não gostei muito disso, como eu disse. Eles revelam, então fala que ele tem um sentimento, que ela é importante, que ele não quer que ela fique com ninguém. E aí a Yue aceita numa boa. E agora falta só a Tio e a Kaori. E também, depois disso, acontecem as coisas que a Shizuko também revela que ela gosta do Hajime, mas vamos ser sinceros, vai ficar com todo mundo, vai ficar com a aranha, e eu não gosto disso. Galera, eu não gosto de anime de aranha, de verdade, eu não curto muito. Eu acho o personagem muito foda, mas não tinha necessidade, ele já tinha... Aí o Ei tava bom, de verdade, tava muito bom. Mas ele, eu vou dizer, não rola um romance, nada muito fofo, eu não achei fofo, de verdade, o episódio eu achei muito fraco, muito a Deus dará, sabe, assim, todo corrido. Então eu não senti aquela paixão igual eu senti dele da Yue. Eu senti que, tipo, beleza, eu sei que a coelhinha é importante e tal, mas eu senti que, tipo, ele dá um beijo nela e acaba nisso. Então, tipo assim, realmente ele tá namorando 2 mulheres agora. Atualmente, no anime, ele tá namorando 2 mulheres. E, tipo assim, a tio fala que, Kaori, a próxima vai ser uma de nós duas. E beleza. Aí ele vai ficar bravo porque não quer a Kaori, mas é isso. No final ele vai aceitar a Tio e depois vai aceitar a Kaori e vai ser assim o anime. Eu não duvido nada, ele vai ter um harém. Eu nunca tinha assistido um anime de harém, então eu não acho muita graça, eu não curto muito. Agora, atualmente, ele tá namorando a coelhinha também, no final. Aí eles vão pro último labirinto, que é um labirinto de gelo. O labirinto em si é um labirinto um pouco diferente e tal. Ele mostra algumas coisas e é bem legal. Esse labirinto que destaca é o quê? Primeira coisa, eles enfrentam algumas criaturas. No começo eles enfrentam uns coelhinhos, parecem uns coelhinhos bem fofinhos. Aí ele começa a matar os coelhos e tal. E todo mundo fica indignado. Pô, os coelhinhos é fofo, porque você tá matando os coelhos? Você é muito maldoso. Ele, mas eles são monstros. Eles vão fazer isso aqui com você. Aí, beleza, é bem legal e tal. Aí depois disso, o nosso querido herói da classe, ele começa a escutar umas coisas. E depois cada um deles começa a escutar umas coisas que é tipo o seu eu falando sua maior fraqueza, sabe? Como se tivesse fraqueza. Aí cada um deles, chega um momento em que cada um deles enfrenta o seu eu, sua fraqueza. O Hajime consegue derrotar só na porrada, assim na porrada quer dizer na força bruta, ele não supera diretamente, que a fraqueza dele é ele não voltar pro mundo dele não simplesmente ninguém aceitar ele e essas coisas, entende? Então, tipo assim, mostra a fraqueza de vários personagens, não todos, mas a maioria deles mostra. Aí tem a Kaori enfrentando a fraqueza dela. Tem também a Tio, a Yue, a Coelhinha e etc. Todos eles enfrentam suas fraquezas. E nisso tudo vai rolando. Esse final da terceira temporada é isso. Basicamente isso. Resumindo, é isso. Eles enfrentando a fraqueza dele. A Shizuko enfrenta a fraqueza dela e revela que ela gosta do Hajime. Ele revela pra ele, revela pra todo mundo. Mas, cara, a Kaori já sabia, desconfiava disso, então... Tá, a Kaori enfrenta o desafio dela, que acaba simplesmente a Yue e a Coelhinha começam a brigar. Conta um pouco do passado da Yue, e eu acho isso muito legal. Eu acho que é um dos momentos mais melhores do anime é isso, porque não, eu acho que assim, deixaram um pouco a pecar, não contar o passado da Yue, não contaram porque ela foi selada e tudo mais, e conta que ela tinha um tio dela que ajudava ela em tudo e tal, e do nada o tio dela atacou ela e não matou ela, mas selou ela. E aí ela fica, aí a cópia dela conta isso daí e fica se perguntando, por que seu tio não matou você? Você sabe o porquê? E coisa do tipo. Eu achei muito legal esse momento, porque foi o único momento que me chamou muita atenção do anime da temporada toda, tirando o episódio do Hajime lá no mundo dele. Porque isso contou um pouco mais da Yue, que nós não sabemos quase nada dela, porque ela foi selada. Ela não era a rainha dos vampiros? O que aconteceu com os outros vampiros? E tudo mais. Então tem muitas perguntas que o anime não respondeu, que eu acho isso muito chato, porque são coisas que deixariam a Yue com uma carga dramática muito maior. Que nem... A Coelhinha trabalhou bastante dela, já sabemos a família dela e tudo mais. Aí, basicamente, nisso cada um enfrenta, até chegar o herói, né? Aí nisso tudo, ele enfrenta o eu dele, e ele enfrentando o eu dele consegue manipular ele pra dizer que o Hajime é o vilão, e aí os dois se unem pra tentar derrotar o Hajime, eles se fundem, e no final o Hajime derrota ele e desmaia ele, basicamente. E nisso tudo eles completaram o último labirinto, então agora eles completaram todos os labirintos, conseguiram a última magia que faltava, e agora eles têm todas as magias. E eles criaram, se eu não me engano, uma chave que agora eles conseguem voltar pro mundo deles. E tava aí ok. Aí o herói volta ao normal e tal, e recupera, pede desculpa ao Hajime, e todo mundo vai voltar. Aí antes de voltar tem aquela menininha lá que foi lá dos demônios, a amiga dela fala pro Hajime que quer salvar ela, antes você já tinha falado desde o começo da temporada, e aí eles vão lá tentar salvar ela no mundo dos demônios. Além disso, o Hajime vai buscar a Mil, e eu não entendi porque o Hajime vai buscar a Mil, porque pô, a Mil tá com a mãe dela, velho, deixa ela com a mãe dela. E isso ficou meio tipo, pra que ele vai buscar ela? O objetivo do Hajime foi sempre devolver a Mil pra mãe dela. Tá com a mãe dela. Pra que ele vai levar a Mil pro mundo dele? Pra quê?
Eu não sei a necessidade. Mas tá, beleza. Ele falou que vai. E ele vai buscar o resto da classe. E nisso tudo mostra a menina lá com um monte de exército de Valkyria. E que possivelmente a próxima temporada será essa guerra. Assim, igual eu disse pra vocês, a quarta temporada é muito mais fraca. Ela tem 2 labirintos. Eu acho que os labirintos são bem trabalhados e tal. Mas eu ainda assim, eu acho que muito fraco. Um labirinto é igual eu disse, é de uma árvore gigante e o outro de gelo. É isso. E assim, ele consegue as 2 magias, são desafios simples e básicos, não tem mais aqueles bosses e tal. Isso faltou muito mais. Primeira temporada, por mais que tinha, igual eu disse, um 3D ruim, ela teve muito mais história, muito mais boss interessante e muito mais. Igual eu disse, tem um momento que eles enfrentam baratas. Ai, todo mundo tem medo de barata, beleza. Mas, pô, cadê os bichos, as criaturas medonhas e pá? Cadê? Tem tantos bichos pra enfrentar, que na primeira temporada ele enfrenta o dragão, ele enfrenta uma criatura de várias cabeças e tal. Essa temporada não tem nada disso, tem muito monstro fraco. E é isso que me deixa em desejar. Porque o labirinto da segunda temporada é fraco, esse labirinto é um pouco melhor do que o da segunda temporada, mas não é excelente, é muito fraco também. Aí, beleza. Nisso tudo ele já tá full, já tá com todas as magias, já tá consegue voltar pra casa, só vai, igual eu disse, só tá finalizando, vai finalizar o anime. Possivelmente, igual eu disse, 1 ou 2 temporadas no máximo, não passa disso. Talvez eles vão fazer uma temporada mais longa e finalizar o anime, aí ele já enfrenta os demônios, enfrenta o deus e depois vai embora. Eu acho que talvez vai ser isso. Talvez na temporada de, sei lá, uns 18 episódios, porque essa temporada teve 16. Talvez na temporada um pouco maior, de 18 episódios, ele vai estar finalizando o anime. Mas, igual eu disse, eu não espero muito pro final do anime, porque, igual eu disse, a primeira temporada é excelente, a segunda é fraca e a terceira é fraca. Mas, quem sabe, a última temporada seja a melhor entre todos. Vamos ver, né, quando vai ser essa temporada. Não sei qual foi a data da última temporada, mas beleza. Espero que logo saia entre esse ano e ano que vem, mas possivelmente, no máximo, vai ter 2 temporadas. Eu acho que não passa disso. Então, esse daqui foi o resumo de Harry Freita, igual eu disse pra vocês, galera. A terceira temporada, ela perde bastante. Ela é melhor do que a segunda. Eu acho ela melhor do que a segunda. Igual eu disse, ela tem momentos mais interessantes. Até a história da Yue eu achei legal. Só que, igual eu disse, ela conta só bem pouquinho da história da Yue e deixa a gente com um pouquinho atrás da orelha, mas ela não responde essa pergunta. Possivelmente vai responder na próxima temporada. Possivelmente um dos demônios, com certeza, é o tio da Yue, que é um vampiro. Com certeza, tenho certeza disso. E outra coisa, não foi citado nem mostrado, mas tenho certeza que tem. Outra coisa importante, a terceira temporada, ela parece mais uma continuação, mas sem fechamento, entende? Ela não tem aquele começo, meio e fim. Ela é um negócio aberto, ela termina aberto para a quarta temporada. Espero que, vamos ver se a quarta temporada vai ser a última. Se for ótimo, aí o anime vai terminar com 4 temporadas, nada mais do que isso. Eu realmente espero que tenham gostado. Pra quem já leu o mangá, já sabe o que vai acontecer, né? Nessa última temporada, que vai acontecer. E se vamos ter somente mais 1 ou 2 temporadas. Espero que tenham curtido o vídeo. E claramente não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com todo mundo.